A Rádio Bandeirantes inicia hoje mais uma série, mais uma rodada de sabatinas, conversas com os pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo. A gente falava no início do Manhã Bandeirantes que o entrevistado de hoje é Pablo Marçal, candidato do pré-candidato do PRTB, que está aqui nos nossos estúdios. Bom dia, candidato. Bom dia a todos, bom dia Sabino, bom dia Vitor, bom dia a todos os paulistanos. Eu queria combinar com o senhor o seguinte, a ideia é a gente fazer uma entrevista bem propositiva, falar bastante sobre São Paulo, menos sobre o mimimi da política. Óbvio que mais cedo ou mais tarde ele está envolvido na questão da administração municipal, mas a gente fala bastante porque aqui no Manhã Bandeirantes a gente tem uma proposta de ouvir, de ter os nossos ouvintes conosco, com um olhar de repórter, falando da rua, do bairro, da cidade deles. Eu queria começar perguntando para o senhor o seguinte: qual, na sua avaliação, eu imagino que o senhor esteja rodando muito por São Paulo, né? Qual, na sua avaliação, hoje é o bairro em piores condições na cidade de São Paulo e o que o senhor faria especificamente nesse bairro para melhorar a condição dele? Depende do aspecto, né? Tem 96 distritos em São Paulo. Se for olhar para a segurança, hoje Pinheiros está liderando a insegurança na cidade de São Paulo. Você vai olhar para alguns lugares que nunca foram assistidos pelo poder público, tipo, eu fui numa favela, Travinhas, e perguntei para as pessoas: quantos anos vocês estão aqui enfiados dentro do esgoto? 30 anos, não tem um melhoramento ali da parte do poder público. Então, se você for olhar na Zona Oeste, o tempo de vida de uma pessoa está acima de 80 anos e alguém que está enfiado no esgoto não chega a 50. Aí você fala, dentro da mesma cidade. Aí você tem que perguntar as proporções para as pessoas. São mais de 472 bairros, 96 distritos. Tem gente que está reclamando das filas em hospitais, né? Para fazer uma endoscopia hoje tem centenas de milhares de pessoas esperando há meses para fazer. Tem mais de 400 mil pessoas na cidade de São Paulo esperando isso. Então, não dá para te falar assim, ó, o tal lugar é pior por isso. Então, segurança aí é no distrito de Pinheiros. Você vai ali no Paraisópolis, tem gente que, para mim, tá? Na minha visão, eu vou bater nessa tecla bastante para todo político tomar vergonha na cara. Aquilo ali não é uma favela, aquilo ali é um campo de concentração para matar essas pessoas. Porque se você deixa essas pessoas ali naquela situação, dentro do esgoto, literalmente dentro do esgoto, sem nenhum melhoramento público, em nada, pessoas morando em casa de madeira. A sustentação da casa está fixada naquilo que há 30 anos atrás era um rio, agora virou um esgoto. E ninguém faz nada. Então, se você for olhar para essa pessoa, esse é o problema dela. Você vai olhar para outra ali em São Mateus que não consegue acesso ao hospital, é o problema dela. Você vai olhar no distrito de Pinheiros, é o lugar onde tem maior criminalidade. Cada ponto precisa ser atacado, porque o prefeito ele é um zelador da cidade. Ele não tem a polícia ostensiva, mas tem a guarda que tem que apoiar as pessoas. É um problema um pouco complexo. Agora, o eixo, né, que atrapalha demais São Paulo é a falta de oportunidade. A gente arrasta 3,5 milhões de pessoas da Zona Leste para o centro para fazer as baldeações, sendo que a gente poderia criar praças de empreendedorismo nesses locais. Então, se você visitar as favelas, você vai ver que o maior problema que tem generalizado é não ocupar as crianças com ensino, com profissões do futuro, com esporte. É a maior pedida de todas as mães que eu vi ali. Então, como é uma cidade grande, de 12 milhões de pessoas, não dá para falar assim, esse aqui é o lugar onde está com mais problema. Mas o senhor citou aí claramente Paraisópolis. Falou do centro, depois a gente vai falar um pouquinho do centro, mas citou claramente Paraisópolis. Então eu queria me ater a Paraisópolis. Ok, todos os problemas que o senhor coloca, eles são reais, né? As pessoas enfrentam esses problemas ali mesmo. Mas qual seria um plano de imersão de curto prazo para mitigar o problema ali de Paraisópolis? O que o senhor faria no curto prazo? Ou talvez essa fosse, já que é um dos piores pontos de São Paulo, do ponto de vista de condição de vida das pessoas, qual seria a sua primeira atitude ali em Paraisópolis? Mutirão. Se não tiver o mutirão daquelas pessoas, tem muitos jovens e alguns adultos que não têm profissão, não têm ocupação, não estão produzindo absolutamente nada. No mundo privado, eu falo bastante para as pessoas, você cria suas oportunidades, mas dos 12 milhões de pessoas que resolveram morar em São Paulo, que nasceram aqui, pelo menos 3 milhões e meio estão numa condição, até 4 milhões, numa situação de estar enfiado dentro de um esgoto. Mutirão de habitação, o senhor está falando. Mutirão habitacional, a gente precisa reformar. Eu já comecei a sonhar algo que eu nunca imaginei, mas que vai ser realidade em 2025 em São Paulo. Nós vamos pintar essas favelas, nós vamos dar dignidade para esse povo.
Agora, nada melhor que o próprio povo que está lá precisando de oportunidade, você imagina. A gente zerar a possibilidade de alguém morar numa casa de madeira, né? Não que a madeira seja ruim, mas se tiver, né, assim como nos Estados Unidos, dá para fazer uma super casa de madeira. Não é na ignorância a madeira, mas é a própria taipa. Eles estão ali com o resto de material de construção. E se tiver uma chuva, acaba a dignidade da pessoa. Mas verticalização não é uma opção que está nas favelas, não é o que está no seu a gente só precisa urbanizar. Se as pessoas entenderem que o mutirão tem um segundo passo ainda, que é o voluntariado. Tem muitas empresas que, se vê o trabalho sério, vai querer ajudar. Não é só entrar e gastar o dinheiro público, porque o dinheiro público já é destinado por lei. Não dá para pegar. Apesar de ter um orçamento de 111 bilhões de reais, a cidade de São Paulo, que é o terceiro maior do Brasil, ganha de qualquer outro estado, menos São Paulo. Então tem um governo federal com caixa de trilhão, a gente tem o estado de São Paulo e tem a cidade de São Paulo. Só que a pessoa pensa, então o novo prefeito vai fazer o que ele quer. Não faz, porque isso é vinculado por lei. Então, a gente precisa de fazer coisas em que o governo não consegue fazer, vou falar da prefeitura especificamente, mas ela consegue... O governo ele não consegue fazer tudo que um governante quer, mas consegue apoiar em tudo. Então, a gente fazer esses mutirões, né? Eu ia falar revitalizar, mas não foi nem urbanizado. A gente... Eu mexo com loteamento no setor privado, a gente compra um terreno esperando em alguns anos esse terreno entrar na área urbana. Por mais que as favelas estejam na área urbana, nunca foram urbanizadas. Na Vila União, eu tive numa favela ali na Zona Leste, a Vila União, eu falei, o que é a principal coisa que vocês estão pedindo? Não, a gente quer energia. Eu falei, energia? Por que não consegue trazer energia? Porque não tem a guia da calçada. Poxa, mano, faltando a guia da calçada. Falta a regularização dos imóveis. Não, já chegou a água. Já tá, né, tá liberando para cada um a água, só que a energia não vai chegar porque não vai pôr o poste, porque não tem a guia. Eu falei, cara, isso aqui é um mutirão. Eu comecei a perguntar para as pessoas, vocês topariam ajudar a fazer isso? Na hora, eu falei, cara, qual que é a lógica de não estar rodando mutirões? São milhões de pessoas que estão desocupadas, precisando de ajuda, precisando de uma ocupação, de fato, para resolver o problema. É aquele modelo do ex-governador Mário Covas, de mutirão. Mário Covas, Iris Rezende Machado e pessoas em toda a história da humanidade que conseguiram mudar uma era, né? A gente tem milhões de pessoas aqui que estão a fim de ajudar. Só que se você tem um político que ele só pensa em contrato, não, a gente vai abrir mais uma licitação. Não, vamos esperar a previsão no orçamento. É o que eu falo, se tiver um político à disposição para ajudar, e eu comprei esse problema como meu. Se as pessoas falarem, a gente não quer o Marçal para prefeito de São Paulo, eu vou ajudar do mesmo jeito. Eu tenho falado isso em alto e bom som, se vocês puderem transmitir isso para todo mundo que mora nessa cidade, as comunidades que deixarem eu entrar, e dependendo do resultado em outubro, eu vou ajudar. Eu estou fazendo isso na África, desde 2019. Eu peguei uma comunidade lá que só tinha água, tinha um poço furado, lá em Angola. E eu falei, eu só saio daqui depois de ir para a última família na última casa. Quem estiver assistindo, vai no YouTube, escreve Pablo Marçal Kamizungu ou Angola, que você vai ver. A questão é que o senhor vai ter que enfrentar ali, e a gente deixa para daqui a pouco para falar disso, que o Vitor Lupato tem uma pergunta para o senhor, mas a questão que a gente vai ter que enfrentar ali é a questão, voltando à segurança, a questão do crime organizado. Sim. Né? Mas o Lupato tem uma pergunta para o senhor. Eu ia falar justamente sobre segurança pública, Sabino, porque na primeira resposta o senhor mencionou entre os principais problemas o primeiro habitacional e também a segurança pública. Uma pesquisa do Instituto Datafolha, feita no primeiro semestre desse ano, aponta que para 23% da população de São Paulo, ou seja, 1 em cada 5 cidadãos que vivem aqui, apontam a falta de segurança como o maior problema da cidade. Qual a proposta do senhor para tentar espalhar a segurança por todos os bairros? Porque todos têm problemas em relação a isso. Numa cidade com 12 milhões de pessoas, Vitor, a gente precisa de tecnologia. Então, por exemplo, a segurança tem que ser tratada de forma temporal, no passado, no presente e no futuro. Eu vou tratar o futuro primeiro. Para você tratar o futuro da segurança da cidade de São Paulo, a gente precisa, de novo, ocupar as crianças, ensinar as profissões do futuro e ensinar um esporte. Todas as crianças de São Paulo, elas devem ter um esporte, porque o esporte tem a capacidade de moldar o caráter das pessoas. Eu acabei de falar como resolver o problema da segurança pública no futuro. Ok? Vamos voltar para o passado agora. Para o passado, a gente foi omisso como povo, não cuidou dessas crianças e hoje a gente tem pessoas que não tiveram oportunidades e o que sobrou para elas foi sonhar com crime. Ou acabar indo para o crime, né, para ajudar em casa. A gente não sabe
a realidade de cada um, por que essas pessoas entraram nisso. Mas é muito fácil alguém falar, é só matar um bandido. Isso é uma pessoa. No futuro, a gente já tem que começar a tratar agora. Para também não ter esses 63 mil pessoas jogadas na rua. Né? Tem 63 mil ou mais moradores de rua na cidade de São Paulo. Vamos lá, trata o futuro que jeito? Acabei de falar. Né? Na resposta habitacional eu já tinha dado ela também. No passado, a gente trata com tecnologia. Então, no passado, a gente não corrige a pessoa. A gente vai ter que reprimir quem realmente insistir no crime. Vai ter um anticrime aqui em São Paulo. Na minha escolta pessoal, eu tenho um drone israelense. Esse drone, ele é térmico. Esse drone, ele tem até giroflex, ele tem alto-falante, a 60 metros de distância ouve. Aí eu fico imaginando a gente colocar isso em alguns prédios estratégicos aqui em São Paulo. E através de monitoramento com inteligência artificial, que não é novidade, a gente não vai inventar nada, isso já existe. A pessoa, por exemplo, quer meter uma fita num comércio, né, na linguagem aí da periferia, o cara tá armando a situação para fazer um furto ou um roubo. Você imagina a câmera detectando o comportamento do cara de nível de ansiedade, indo e voltando na esquina, aí alguém já vai abordar, tá tudo bem? Ou seja, tem alguma coisa a ver com cor de pele? Não. Tem alguma coisa a ver com crença? Com alguma coisa que está na cabeça do cara? Não, comportamento. Aí a inteligência artificial vai aprimorando isso. As pessoas têm uma forma de ter o pré-crime. Você está dizendo de prever aquele que pode cometer um crime. São medidas de prevenção mesmo. Sim, sim. Por quê? Porque a gente não corrigiu isso. Né? É preditivo. Você falou a palavra perfeita. Não tem como controlar uma cidade de 12 milhões de pessoas se não for com super tecnologia. Que é a inteligência artificial aliado com robótica e tudo. Na Califórnia, se você exceder a velocidade na rodovia, em alguns pontos, tem um drone que desce até o capô do carro. Então, assim, você é detectado na hora e eles já pousam em cima da sua cabeça. Aí as pessoas vão falar, poxa, mas a gente vai perder a liberdade, mas ninguém vai roubar seu celular. Ninguém vai roubar sua bolsa. O senhor não teme que haja injustiças? Não é injustiça, não é para condenar. Existe um processo do contraditório da ampla defesa no Brasil. Eu estudei direito, fiquei 5 anos na academia. A gente tem que aprender o seguinte: se vocês querem segurança, a gente tem que ter um anticrime, e dentro do anticrime precisa de ter o pré-crime. A análise de pré-crime, você usou a palavra que eu ia chegar, que é essa análise preditiva. Se a gente tiver isso e tiver uma sensação de segurança, a guarda, né, a gente vai triplicar a guarda municipal, equipar ela melhor, treinar ela melhor, não para ser uma polícia repressiva, mas para ser uma polícia que faz ronda escolar, que está ali defendendo o patrimônio público, que está de fato ajudando as pessoas terem amizade, porque eu não sei se vocês lembram, na década de 90 ninguém ousava levantar a mão para a polícia, ninguém. A guarda não é uma polícia. E aí as pessoas ficam confundindo, achando, não, a guarda é uma polícia. Apesar de ter uma PEC tramitando no Congresso para ela se tornar a polícia municipal, desde o Império Romano existe a guarda municipal e ela faz parte da zeladoria da cidade. E o que a gente precisa fazer? Triplicar, treinar, fazer essa amizade com o povo, que eu acho. Tem que ter arma, claro que tem. Arma pesada. Tem que ter arma pesada, porque a sensação de segurança não é para usar. As pessoas têm que saber o seguinte: se entrar alguém aqui e atentar contra a vida das pessoas, uma pistolinha não vai resolver. Tem que saber que a gente é 100% seguro. Esse anticrime, aí depois numa esfera maior, a gente, né, associando com o governador, com o governo do estado, a polícia ostensiva que faz a repressão de fato, que, quando necessário, é a polícia militar. Isso é da esfera estadual. E para a gente tratar essa esfera do passado nosso, que a gente não tratou, então a gente não educou os nossos filhos. Quando eu falo filhos, são os filhos da cidade. A gente tem que, né, ter uma alta tecnologia e aumentar essa esfera de segurança. E no presente, o que a gente precisa fazer? No presente a gente tem que envolver todo mundo, porque o artigo 144 da Constituição Federal fala o seguinte: é dever do Estado a segurança e direito de cada cidadão. Eu faço uma pergunta para vocês dois, Vitor e Sabino. O Estado está dando conta de defender o cidadão? O senhor está me dando gancho aí para a gente falar um pouquinho de Guarda Civil Metropolitana, né? Esse papel da Guarda Civil Metropolitana, e depois a gente vai entrar em centro da cidade, em Cracolândia, porque recentemente houve uma decisão judicial dizendo qual o papel que a Guarda Civil deve ter no combate ali ao crime organizado no centro da cidade. E esse papel é restritivo. Quer dizer, o papel seria só de acompanhamento dos fiscais, daqueles que fazem o atendimento na prefeitura, e não mais ostensivo, como é o trabalho da Polícia Militar. O senhor concorda? O senhor acha que a Guarda Civil deve recuar nesse trabalho? Ou o senhor acha que a Guarda Civil deve estar ainda mais presente na Guarda Ostensiva? Eu te fiz a pergunta, eu vou voltar nela, só para os ouvintes entenderem, e aí eu te respondo essa. Eu te perguntei sobre o artigo 144,
Está escrito assim na Constituição Federal, que é a nossa Carta Magna. É dever do Estado a segurança e direito de todo mundo. O Estado não tem conseguido fazer isso. Então, as pessoas precisam se envolver na segurança. A gente investe em segurança quando a gente é roubado. Quem não foi roubado ainda, que é um milagre aqui em São Paulo, a pessoa ainda não acredita que pode acontecer com ela. Mas depois que acontece, ela põe cerca, ela põe câmera, ela faz tudo. Então, assim, isso não é só um papel da guarda. Esse é um papel das 3 esferas da política, né? do pacto federativo entre município, estado e federação. Em relação à Cracolândia, a gente tem um problema muito sério. Tem pessoas ali que estão lutando para aquilo não acabar. Tem ONGs que recebem dinheiro público, a destinação dos 111 bilhões, tem R$1 bilhão que é destinado às ONGs para retirar essas pessoas da situação de rua. Só que, por conta de ideologia política, tem gente forçando a barra para que isso não aconteça. O Felipe Sabará, que era secretário de governo do Tarcísio, ele já tirou comprovadamente 3.500 pessoas através da ONG Arca. 3.500 pessoas ele tirou da situação de rua e colocou em situação de emprego. Para recuperar a mentalidade de uma pessoa que entrou na situação de rua é de 6 meses a 2 anos, então tem que ter paciência. Você vê em 1 ano em decisão judicial a forma compulsória de tirar pessoas não chega a 8. Eu não acredito que a forma compulsória vai resolver alguma coisa. Agora, o que a gente precisa... Você não acredita na internação compulsória? Não é que eu não acredito, está provado. 8 dividido por 63 mil é 0,00000 alguma coisa. Não faz sentido. Isso é via judicial, né, a compulsória. Eu acredito na forma que o Felipe Sabará fez. Qual é? Pega um cardápio, como se fosse um garçom mesmo, chega na pessoa. Isso pode acontecer, você vai tentar isso de 5 a 10 vezes com a pessoa. Você chega e fala, você gostaria, escolhe aqui no cardápio, se você quiser ser pintor, você quer ser atendente no McDonald's, o que você gostaria de aprender para você sair da rua? É aquele contato humano. A primeira pessoa não quer sair, a segunda não quer sair, na terceira ele já topa ir para o abrigo, aí você começa a mudar o ambiente da pessoa. A pessoa vai para o abrigo? Vai. Inclusive, tem previsão para colocar todo mundo, né? E a política pública de manter a pessoa na rua é a coisa mais assustadora. Tem uma ONG que chama A Craco Resiste. Que é o quê? A ONG quer que a Cracolândia resista e exista. E a gente patrocina esse tipo de loucura com dinheiro público. E você que é ouvinte, deixa eu te explicar uma coisa. Você acorda todo dia para trabalhar. Hoje, na previsão orçamentária de São Paulo, tem R$1 bilhão destinado a isso. Eu vou explicar para vocês o que é R$1 bilhão. Se eu for traduzir em segundos, R$1 milhão, que é o que quase todos os paulistanos nunca vão conseguir fazer de patrimônio, R$1 milhão, traduzindo em segundos, é mais ou menos 11 dias. E você sabe o que significa R$1 bilhão em segundos? 31 anos em segundos. Só para você entender a dimensão do que é o orçamento de São Paulo destinado para tirar. E a cada ano aumenta. A gente destina R$1 bi para tirar essas pessoas e não tira. Ou seja, a ideologia política, algumas pessoas estão ali de fato para atrapalhar isso. Como é que tira? Só pegar quem já tirou. Se eu tiver 20 Sabarás, 20 ONGs chamada Arca na cidade de São Paulo, a gente vai tirar nos próximos 2 anos. Aí tem gente que fala, nós vamos tirar rápido. Não tira rápido, cara. Você não está tratando com bicho. O senhor está me surpreendendo na sua fala, porque o senhor está dando um caminho, né, que é real também, é necessário, que é social para a solução do problema. Que é abraçar o morador de rua. Que é abraçar o morador de rua. Eu imaginei, talvez estivesse errado, e é bom que o senhor esteja aqui para esclarecer, que o senhor tivesse uma defesa também de uma atuação policial mais forte ali. Não adianta. É o seguinte, eu vou te falar onde está o problema, você não vai acreditar. De novo, se eu não ocupar as crianças hoje, em 2030 vai aumentar, em 2040 e 2050. Eu preciso ter inteligência para cortar a receita de morador de rua. O que é a receita? É o tanto de morador de rua que está entrando para a rua. Agora, uma coisa que a gente vai usar via Ministério Público é responsabilizar prefeituras que não estão tratando esse assunto. Nós somos 645 cidades no estado de São Paulo. Nós vamos responsabilizar através do Ministério Público, rastreando carros que param ali na Cracolândia, abre a porta e joga o povo para fora. Você vai no interior de São Paulo, não tem mendigo. Por quê? Porque aqui virou descaso. Aqui virou o campo de concentração dessas pessoas. E aí o que acontece? Uma forma de resolver é com a educação, esporte e profissão do futuro. Para quê? Para não aumentar, não ter esse aumento de pessoas na rua. Então a forma inteligente de resolver é essa. Eu estou falando sobre o futuro. O que a gente precisa fazer agora? Nós precisamos de continuar esse trabalho, que ele funciona. Primeiro, eu inclusive estive na Sé algumas semanas atrás e conversei com 2 para levar eles para o abrigo, para sentir isso.
Porque uma coisa é você ficar lendo jornal, outra coisa é você ouvir alguém dando uma explicação no rádio, a outra é você abraçar um cara lá. Eu abracei um que pegou 11 anos de cadeia, tinha saído e ele não acredita nele. Eu falei, cara, vamos pro abrigo. Ele, não, vou falar com a minha mina. Eu falei, você conheceu essa mina que dia, mano? Ele falou, eu conheci ela agora. Eu falei, larga essa aí, cara, vamos lá, vamos se tratar, depois você resgata ela. Ele, não, eu vou chamar ela. Aí foi lá, ela falou, eu não vou. Aí ele voltou e falou, ó, não vai dar pra ir não. Aí aquela pessoa, o pessoal da Arca me falou, tem que voltar 2, tem que voltar 3, 4, 5, 6 e tem que tratar com pessoalidade, não tratar eles como gado. Então vamos lá, se a gente tratar com as cidades que têm jogado pessoas aqui, isso aí vai ficar ruim porque nós vamos responsabilizar todas as cidades que estão fazendo isso. Porque aqui virou o centro mundial, aqui é a capital mundial de mendigo. Qual uma cidade que está fazendo? Eu não vou falar isso agora, eu tenho que pegar, rastrear, né? Que depois eu vou arrumar problema com o prefeito de graça. Mas conte comigo, quando eu for o prefeito, eu vou arrumar problema todo dia com esse assunto. A gente tratou o futuro, a gente pegou essas pessoas, né, com testemunhal. Sabe o que é uma coisa muito boa? Você pegar as pessoas que conseguiram se recuperar e colocar elas para dar palestra nos abrigos. O que vai acontecer? Se, por exemplo, eu tenho fazenda e tem ex-dependente químico trabalhando na minha fazenda. As pessoas, por exemplo, por conta de ideologia política, falam assim, não pode envolver religião em cadeia e nem com morador de rua. Mas é uma das coisas que mais transforma as pessoas. A gente tem que fazer o seguinte, quem não dá conta de ajudar, então se afaste e não atrapalhe. Né? Hoje, por conta de ideologia, as pessoas gostam de falar assim, você não tem lugar de fala. Para mim, lugar de fala é quem quer ajudar. Quem não quer ajudar, que calha a boca. Um projeto recente na Câmara Municipal sobre ajudar um morador em situação de rua fez uma proposta de proibir entrega de alimentos para os moradores em situação de rua. O senhor é a favor ou é contra As isso? ONGs levariam uma multa, teriam que pagar 17 mil reais. Não é só a ONG não, é qualquer pessoa que fizer, né? Não faz sentido porque você não está dando a solução. Então é como se você estivesse criando uma barbárie. E por que essa lei ela acabou saindo? Porque de um lado alguém quer que não saia e de outro alguém quer falar, então não vai sair não, eu vou usar a lei para reprimir você. Só que como você não apresenta a solução, isso é uma barbárie de fato. Agora, se você perguntar para mim o que é o melhor é a gente entregar comida nos abrigos e educar essas pessoas a buscar essas comidas nos abrigos. Se elas forem nos abrigos, a gente já não tem ninguém em situação de rua. Só que o que acontece? Como várias pessoas de forma, né, humanitária vê a pessoa jogada na rua e fala, eu não vou deixar. Como a gente não consegue encaminhar as pessoas para lá, eles levam na rua, as pessoas fazem essa refeição e acabam jogando ali na rua, eles estão defecando na rua, em tanques de água, né, nas praças, estão mijando em garrafas ou no chão, e aí fica ali. Então, assim, a lei ela é uma barbárie porque essa lei ela tinha que vir acompanhada da solução e não da repressão. É anti-humanitário você cortar a comida de alguém que ela vai comer que jeito. Então, a gente tem que criar a solução para tirar. O senhor fala muito em ensinar, em educar, puxando para esse lado da educação mesmo, desde os mais jovens. E aí eu queria que o senhor entrasse um pouco mais a fundo nas propostas que tem de ensino para a cidade de São Paulo. Porque a cidade, o município, fica com os primeiros anos ali. E depois pode, após o ensino médio, entrar com cursos profissionalizantes ou cursos adicionais à educação já de jovens adultos. Qual que é o programa que o senhor pretende criar em São Paulo para a educação e para ensinar o futuro? Para mim, Vitor, a Prefeitura de São Paulo é mais importante que a Presidência da República. Vou te explicar por quê. Porque o presidente consegue fazer menos coisa que o prefeito de São Paulo. Se o prefeito de São Paulo conseguir mudar a cidade mais poderosa do Hemisfério Sul, todas as outras 5.556 cidades do Brasil vai copiar. Então, o ensino básico, né, o ensino infantil, está na mão do prefeito. Então, espere a partir de 2025 a gente ensinar os nossos filhos da cidade de São Paulo finanças pessoais, empreendedorismo, inteligência emocional, nutrição, esporte de verdade. Eu estudei em escola pública e eu lembro que não tinha esporte. Tinha uma aula de educação física que cada um dava uma aquecida e corria para um lado. Não, cada um ter o seu caráter moldado pelo esporte. Isso é o básico. Agora, a inovação que não tem lugar nenhum no mundo, eu tenho estudado, que nós vamos trazer para a cidade de São Paulo é colocar cada CNPJ que tem na cidade de São Paulo, que tem mais de 1,5 milhão de empresas, nós vamos colocar cada empresa para ter um braço de ensino. O que significa isso? Não vai onerar nada para o dono dessa empresa, desse CNPJ, porque nós vamos criar uma plataforma e nós vamos propor esse mesmo ensino de profissões do futuro, tecnologia, nós vamos fazer com que cada empresa treine seus colaboradores. E mais,
Se você conseguir treinar os parentes dos colaboradores, se você conseguir, por exemplo, aqui nós estamos na Rádio Bandeirantes, aqui no bairro, você conseguir treinar os moradores aqui desse bairro, tudo por EAD, tá? Usando o celular da pessoa. O que vai acontecer? Você vai ter incentivo da prefeitura. E aí todo mundo vai querer participar disso. E qual que é a lógica? Nós temos no Brasil, agora eu vou falar de Brasil, que é um dado concreto, mais de 40 milhões de jovens chamados nem estudam e nem trabalham. E interessante é que o que move a economia não é o governo. O que move a economia é a multiplicação de energia de trabalhadores e empreendedores. Nós somos 40 milhões de pessoas nessas 21 milhões de CNPJs no Brasil, dos quais, a título de curiosidade, 50% do CNPJ do Brasil está no estado de São Paulo. Esse número, aliado com 100 milhões de pessoas em situação de trabalho, faz com que a gente gire a economia. O que a gente precisa fazer? Ensinar mais pessoas a empreender. Aí eu te pergunto, onde que as pessoas aprendem a empreender? Não aprendem na escola, nem na básica, nem na fundamental, nem no ensino médio, nem na faculdade. Se você perguntar para uma pessoa que estudou administração de empresa, ela não sabe, não tem nenhuma matéria sobre empreender. Tem como ser funcionário de alguma empresa, supervisor, líder, gerente, mas empreendedor não. Agora você imagina a cidade de São Paulo liderando essa frente, ensinando desde pequeno. Ensinando para os nossos filhos o poder de empreender. Sabe o que é o grande lance? Às vezes a pessoa pode assistir eu falando isso, ouvindo, e pensar, poxa, o Marçal está querendo que todo mundo empreenda. Não, longe disso. Eu quero que quem está desocupado tenha um emprego, quem tem um emprego aprenda uma renda alternativa. Né? Tem tanta tecnologia, tanta coisa que você pode continuar seu trabalho e ter uma renda alternativa, isso vai mover a economia. Quem já está crescendo emocionalmente em aprendizado vai empreender. Os que estão empreendendo profissionalizem o empreendedorismo, que a gente não é profissional nisso, é por isso que uma empresa quebra até, mais de 80% delas quebra até o 3º ano. A gente está caminhando para o final, ainda já? tem mais. Pois é, meia horinha. Não é possível. A gente está caminhando para o final, ainda tem uma perguntinha. A gente precisava falar de tarifa zero, de IPTU, mas eu queria fazer uma pergunta, aí sim, só como última pergunta, de fundo e viés político. Tá. O senhor teve a sua candidatura em 2022 cassada, né? Não foi minha candidatura, foi o partido. Partido cassado. A candidatura, eu fui eleito deputado federal, 243 mil votos. E vamos vingar esses votos agora em 2024. O senhor tem mágoa de alguém desse momento em que o senhor teve essa situação? A pessoa que prospera igual eu não tem tempo para ter mágoa, não. Eu aprendi e agora criei uma força no partido para não acontecer isso nunca mais. A verdadeira inteligência emocional, a pessoa aprende rápido e não incorre no mesmo erro, né? Escolhi um partido ruim, esse partido acabou sendo derrubado e isso não tem nem chance de acontecer de novo. Agora o senhor quer apoio do União Brasil, de Milton Leite ou não? Na verdade não é eu que quero. A gente está viabilizando com alguns partidos e a gente já tem conversado bastante. Nunca me encontrei com o Milton, mas eu converso com o Caiado, o ACM e o Rueda. Já tive alguns encontros com eles. Com o Milton ainda não encontrei ele pessoalmente, nunca falei com ele. Na verdade tem alguns partidos para vir e eu tenho segurado isso porque a gente tem crescido acima da margem de erro e o pedido que eles estão me fazendo agora me parece um pouco caro demais para o momento. Então vão tomar sua alma, né? É uma forma de expressar o sentimento, mas eu vou esperar mais um pouco para a gente tomar essa decisão. Cara, o PL eu acho que vai ter um probleminha lá com o Nunes. Eu acho que o Nunes vai colocar uma mulher de vice, que eu gosto de ficar antenado a tudo, e o Bolsonaro soltou esse pino da granada, eu acho que vai ter que explodir, porque é condição exclusiva para o Bolsonaro apoiar o Nunes ter o Coronel Melo, né? Eu acredito que não vai acontecer isso nas convenções. Candidato do PRTB, ou pré-candidato do PRTB até que as convenções aconteçam, Pablo Marçal, conversou conosco hoje aqui na série de entrevistas com pré-candidatos. Como eu disse, faltaram muitos assuntos, o tempo é curto, a gente falaria aí da proposta dos teleféricos que o candidato tem, mas enfim, fica para uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigado você que está movendo a energia em São Paulo, né, para a gente continuar prosperando. E se vocês me derem a chance de servir essa cidade, eu não vou decepcionar vocês. Um beijão no coração de todo mundo e bom trabalho a todos aí. Muito obrigado pré-candidato. 10 horas e 38 minutos. Rede Bandeirantes.